Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre ventilação natural por ação dos ventos. Aqui falando um pouquinho dos perfis de escoamento em função da proporção da largura do prédio e da altura, eu vou falar também de forma bem rápida, não vou entrar no detalhe, mas de forma qualitativa. A gente tem, por exemplo, aqui A é a altura do prédio e 1/8 de A é a largura, ou seja, a gente tem um prédio bastante delgado aqui. Vejam aqui também um prédio bastante delgado, onde a altura é 3A, aqui não está especificado qual que é a largura, mas prédios delgados, em linhas gerais, vão tender a gerar uma grande região de redemoinho. E como eu disse anteriormente, essa região aqui, ela não contribui tanto para o efeito de ventilação natural. O ideal é que a gente reduza ao máximo essa região, mas é claro que o prédio, muitas vezes ele já está construído e dificilmente a gente vai escolher um prédio ou definir o layout do prédio por conta da ventilação. Então, na verdade, a ventilação ela não vai determinar, a gente só tem que pegar aquilo que existe e estudar a melhor solução. O parâmetro aqui que a gente pode adotar a decisão é: ventilação natural vai valer a pena, vai ser adequado, ou precisamos de uma outra estratégia para fazer a ventilação. E quanto menos delgado for o prédio, ou seja, vejam aqui a gente já está com um prédio quadradinho, esse efeito é bastante reduzido. Aqui a proporção é 2:1 aqui, ou seja, a gente tem o dobro da largura ou do comprimento em relação à altura, aqui o triplo. Vejam que esse efeito ele vai sendo reduzido e essa área de pressão negativa superior ela vai aumentando, o que é altamente benéfico para o efeito de ventilação natural. Vejam nesse caso aqui, onde a gente tem 4:1, 4 comprimentos para 1 de altura, a gente tem uma longa região de pressão negativa para escoamento e o efeito dessa parede aqui no todo vai ser muito menor do que se a gente comparar com o efeito desse redemoinho aqui no todo desse prédio bastante delgado. Esse é o mesmo efeito que a gente verifica naquele escoamento em torno de asas, em torno de veículos, e o formato ideal é aquele formato de gota, né, que vai reduzindo esse descolamento do escoamento. Aqui é aquele princípio que a gente estuda em mecânica dos fluidos, ele é aplicável aqui. Não vou entrar no detalhe porque foge um pouquinho do escopo desse vídeo, mas é o mesmo princípio. Então, quanto mais alongado for o prédio em relação à sua altura, menor vai ser esse efeito de redemoinho sobre o sistema de ventilação natural. E aqui, o slide anterior estava numa vista de elevação, aqui a gente tem uma vista de planta para algumas configurações. Então vejam só, aqui seria um prédio delgado, mas deitado, vamos dizer assim, né? Então assim, pouca profundidade e muito largo, e o vento incidindo diretamente aqui. Veja que nós temos uma grande região de redemoinho, o que vai prejudicar bastante a ventilação. Veja se a gente compara esse com esse aqui, por exemplo, né? Em que a gente tem uma longa profundidade, uma grande profundidade para nenhum prédio um ao lado do outro. Então a região de incidência é relativamente pequena, mas nós vamos ter uma grande região aqui de recuperação do escoamento. Veja que nessa região o escoamento não está tão descolado assim da superfície, o que é benéfico para o efeito de ventilação natural. E aqui a gente tem diversas possibilidades, diversos layouts, mas como eu disse, dificilmente a gente vai definir um prédio por conta disso. Isso também é um ramo mais da arquitetura, talvez da engenharia civil. Nós aqui da parte mecânica, quando vamos estudar a parte de ventilação, normalmente isso já vai estar pronto, e aí a gente só tem que usar essa informação para verificar a melhor solução possível. Mas esse material inclusive foi tirado de uma bibliografia de arquitetura, e onde o pessoal estuda de fato que eles são os responsáveis por definir essas orientações de prédios, especialmente comerciais e residenciais. E eu gostaria de finalizar esse vídeo fazendo algumas considerações de projeto, então apresentando ao final uma equação mais simplificada, e no próximo vídeo a gente vai apresentar uma outra equação um pouquinho mais robusta. Mas em linhas gerais, o que a gente tem que levar em consideração
no projeto de sistema de ventilação natural por ação dos ventos. A entrada dos ventos deve estar posicionada do lado dos ventos predominantes, é óbvio. Então a gente tem que entender, e aí a gente tem que buscar em órgãos, em institutos que fazem esses levantamentos de orientação predominante dos ventos, e vale ressaltar que essa orientação vai ser média, vai ser predominante, mas eventualmente tanto a velocidade quanto a orientação muda ao longo das estações do ano, mas aí a gente tem que pegar, identificar quais são as direções predominantes e as velocidades e colocar as entradas direcionadas a essas direções. As entradas então de vento tem que estar onde o vento incide por mais tempo e com maior velocidade. As saídas do vento devem ser posicionadas em regiões de baixa pressão exterior, que é o contrário da anterior, né? Paredes laterais ou opostas àquelas que recebem os ventos predominantes. Intuitivamente a gente já saberia isso. As posições mais altas têm pressão menor devido às maiores velocidades do vento. Então, lá no lanternim é uma boa posição no telhado, uma boa posição da gente pôr os lanterninhos, as saídas, porque lá as velocidades dos ventos tendem a ser maiores e por isso as pressões negativas serão maiores, fazendo o efeito de sucção bem intenso. E a velocidade do vento adotada para cálculo da vazão de vento é a metade da velocidade média sazonal. O que isso significa? A gente fez lá a pesquisa no instituto, num site, em alguma bibliografia, e achamos que a velocidade média é de, sei lá, 5 metros por segundo, ou 1 metro por segundo, na verdade. Então, quando a gente for usar o cálculo, fazer o cálculo, a gente vai usar apenas metade dessa velocidade, ou seja, meio metro por segundo. Então, a gente pode fazer o cálculo da vazão de ventilação natural devido à ação dos ventos por essa equação mais simplificada, em que nós temos um fator de correção, e esse fatorzinho, esse fator φ, ele vai ser de 0,5 a 0,6 para ventos perpendiculares, ou seja, a orientação da parede do prédio está perpendicular, os ventos vão incidir de forma perpendicular, então a gente vai fazer uma correção, ou de 25 a 35 para ventos diagonais. Suponhamos que o prédio está a norte, a parede está orientada para o norte, e o vento vem a nordeste, por exemplo, ou seja, ele vem meio que na diagonal inclinada, ele não incide diretamente, ou num ângulo de 90 graus, não é perpendicular ali. Então a gente faz uma correção com esse fator mais reduzido. A área de abertura, então a gente tem que calcular a abertura ali da janela da veneziana, e a velocidade do vento, que já é essa velocidade reduzida, apenas metade. Então se a gente tem lá 1 metro por segundo, a gente vai usar meio aqui, fazer a correção e ainda multiplicar pela área de escoamento. Assim a gente tem uma estimativa da vazão devido à ventilação, para a ventilação natural devido à ação dos ventos. Com esse slide então eu finalizo esse vídeo, que teve como propósito falar um pouco a respeito da ventilação natural por ação dos ventos. Nós vamos continuar esse assunto nos próximos vídeos. Eu espero que tenha ficado claro para você. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e te vejo na próxima. Um abraço e até lá.